Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui para falar um pouco sobre plano, né? Eu vou até anotar aqui um plano para voltar às atividades, né? Eu vou falar aqui o plano de Minas, né? Eu vou falar sobre Minas Gerais. Opa, voltando aqui. O plano de Minas Gerais para voltar às atividades. Vou bater um papo sobre isso e sobre tudo que está acontecendo, a situação atual, tudo isso aqui que está acontecendo e a sequência disso. Então, assim, como é um tema bem interessante, que o que foi feito no Minas Consciente, a apresentação do que foi apresentado, eu acho bom tratar disso, porque Minas já falou sobre como pode voltar, já falou de como é que pode se colocar, já trouxe essa perspectiva. Eu acho que essa perspectiva é interessante, né, para ter alguma coisa. Para quem quiser procurar o programa de Minas Gerais, pode procurar Minas Consciente, que é o programa deles, né? Tá lá no www.mg.gov.br. Você colocar Minas Consciente, você vai conseguir entender do que eu estou falando e a preocupação do plano. Porque assim, muita gente tem falado comigo e me criticado, porque eu tenho criticado muito o governo do estado do Ceará, criticado muito os governadores, criticado muito tudo que tem acontecido, mas a minha crítica em especial é da ausência de planejamento, é da ausência de plano, é de não saber quais são os passos para entender o que está acontecendo e a partir desses passos conseguir tomar decisões para que a gente possa conseguir voltar à atividade. É um ponto importante porque o fechamento foi dado sem critério. A abertura foi dada sem critério nenhum, e ontem eu fiz uma live com o Matheus Simões, ele demonstrando como o planejamento, pelo menos a organização, gestão, foi bem feita nesse caso em Minas Gerais, e é por isso que os dados de Minas Gerais são tão favoráveis a esse momento, são tão favoráveis a essa situação, são tão propícios à situação atual e permitem que tenha uma condição muito melhor. Então assim, eu fui estudar, né, depois disso, depois da reunião com o Matheus, depois da live com o Matheus, que está aí, né, você pode procurar. Eu fui ver como é que funcionava o plano deles. Ele explicou por alto nessa live, mas eu fiquei muito curioso para entender o que é que seria o tal das ondas, né? Eles vão dividir aqui, ó, em 4 ondas, né? Onda verde, onda branca, onda amarela e onda vermelha. Eles estabelecem quais são as ondas e como é que essas ondas podem ser definidas, como é que isso pode ser aberto, como é que isso pode ser colocado e como é que isso pode encaminhar para a abertura do serviço daquele estado, como isso pode ser feito pelo menos uma coisa de coordenação do governo do estado, que Minas tem tentado fazer, e como isso pode ser colocado para os municípios, para que os municípios implementem essa saída. Então assim, é bem legal o plano. Se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Eu já falei aqui o local, Minas Consciente, que ele vai colocar o grupo, né? Coloca os KNAIs, né? Para quem não sabe o que é KNAI, é a indicação relacionada àquilo que vai ter da atividade empresarial, e a partir dessa atividade empresarial vai sendo definido se há possibilidade de abrir ou não, em que prazo ou não. Lembrando que as ondas elas vão na primeira onda verde e na outra, aquela que vai ter uma dificuldade maior na abertura, vai ter um cuidado maior na abertura para saber qual é o passo que vai ser dado em relação a isso. As ondas verdes vão ter serviços essenciais, né? Produção de semente, produção de lavoura, basicamente tudo aquilo que seria essencial relacionado a isso. Um exemplo, né? Cadeia produtiva acessória com relação ao comércio atacadista, logística relacionada a isso, pesquisa e desenvolvimento e experimentação nas ciências sociais e humanas, gestão de ativos intangíveis, né? Gestão de ativo não financeiro, que seria a parte relacionada à gestão de ativos de valores, né? De recursos, recuperação e manutenção de informática seria um serviço essencial. Está na onda verde, o primeiro, que ficou aberto desde o início, né? Essa onda verde é aquela história, isso aí tem que estar aberto, é obrigatório estar funcionando, se colocando para funcionar. Esse plano está público, tá? Ele pode servir inclusive para o Ceará como referência, né? Estabelecer como pode ser colocado para o Ceará uma visão sobre isso e como é que isso pode ser apresentado, como é que isso pode funcionar para o estado do Ceará. O ruim é que até agora, daí do Ceará, não se aparece plano nenhum. Aí tem vários aqui exemplos, comércio de peça e tudo, vários atos que são essenciais. E lá para o final começa a ter o que chamam de onda branca, né? Muda a cor do PDF e passa a ter a onda branca. A onda branca, e lembrando, né? A onda verde é serviço essencial. Então assim, pode ser que abra a onda branca, não funcione e volte. Pode ser que abra a onda amarela, não funcione e volte. A onda vermelha deve ser a última a abrir
né, volta se der errado, ou seja, há um plano de contenção de ida e possibilidade de retorno de forma organizada e estruturada. Então essa possibilidade que traz, essa possibilidade colocada, ela tem uma ideia de ter um encaminhamento, certo? De encaminhamento, de possibilidade de solução, de ter uma forma de estabelecer procedimentos como algo vai ser feito, ou seja, eu ter pelo menos uma definição clara para dizer, ó, no meu tempo, na minha forma, ele vai abrir dessa sequência, ele vai abrir nessa perspectiva. Eu vou ter primeiro a onda verde, né? Depois eu vou ter a onda branca, depois a onda amarela e a onda vermelha, por exemplo. Antiguidade e objetos estariam na onda branca, objeto de arte, né? Lojas, né? Atendimento, armas e fogos e artifícios estariam na onda branca, artigos esportivos e jogos eletrônicos, a Centauro, por exemplo, estaria dentro da onda branca, floriculturas também estaria na onda branca, móveis, tecidos, aí atividades acessórias, basicamente seriam atividades de rua que estariam na onda branca, basicamente a atividade de rua, a possibilidade de usar essa atividade de rua para conseguir fazer essa sequência. Minas Gerais está propondo esse plano, apresentou esse plano ao município e deu critérios. Ó, eu vou abrir um exemplo que dá, né, também do plano, que é bem legal. Abre uma semana e fecha duas, né? Abre uma semana, fecha duas, para entender nessa condição como é que isso funciona. Eu vou abrir a semana inicial, depois eu vou ver duas para ver qual é a solução, se funcionou, se não funcionou, se teve impacto, se isso aumentou o número de infecções. Ou seja, há um encaminhamento de como vai ser para que os empresários consigam faturar uma semana e voltar, se aumentar, segura mais. Você tem pontos para isso. Essa é a onda branca que eu falei. Basicamente, comércio de rua, o comércio de forma geral, advocacia, serviços, né, que podem abrir, podem fazer essa característica, desse funcionamento. Depois disso, depois da onda verde, que são os serviços essenciais, a onda branca que vai trazer isso é um ponto aqui que o Felipe colocou. Ver se funcionou. Pessoal, só para ficar claro, quarentena não é para evitar pegar o vírus. Quarentena é para não colapsar o sistema de saúde. Isso é importante entender. Isso já foi falado 1 milhão de vezes, mas parece que o pessoal não quer ouvir. Quarentena não é para as pessoas não se infectarem, é para não colapsar o sistema de saúde, é para isso que ela é efetivada. O vírus tende a se espalhar, é uma característica desse vírus, né? Imunidade de rebanho é algo positivo para o país. Então, quando se fala em quarentena, não é para evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Mas assim, porque alguém está colocando aqui para ver. É para ver mesmo se vai ter colapso ou não do sistema de saúde, porque o Felipe comentou aqui, ver se funcionou, vai botar vídeo na sua conta, é ver se funcionou mesmo, é ver se aumentou o número de infecções ou não aumentou o número de infecções, entendeu? Porque assim, se voltar em algum momento, alguém vai se infectar, meu caro, não tem jeito. Então a ideia é fazer de forma estruturada, alinhada, com prazos, com ideias, com perspectivas, para permitir que as pessoas consigam fazer o planejamento. Não sou eu que estou baseando nisso. Quem está baseando nisso aqui é o governo de Minas. Eu estou apresentando um plano que foi apresentado. É muito melhor do que ficar nessa inércia sem fazer nada. Estou trazendo a ideia deles que é genial, que eles estão dizendo o seguinte, ó, vamos abrir uma semana, vamos ver se aumenta o número de pessoas. Lembrando que Minas hoje tem um número baixíssimo de casos em relação ao Brasil, né? Tá um dos menores casos. Tem uma avaliação diária sobre eles fazendo a situação, eles conseguem acompanhar isso. Então é um estado que consegue com certeza dar exemplo para o resto do país de como pode ser feito de forma efetiva isso. E aí você vai ter a onda amarela, que a onda amarela vai ser depois da onda verde, que são os essenciais, onda branca, mais ou menos o atendimento é mais restrito ao público, sem grandes aglomerações, que aí vai ter, aí seria o comércio varejista não especializado, variedades, loja de departamento, Americanas, por exemplo, né, ou a tabacaria, comércio atacadista também, que está falando relacionado ao tema, né, comércio, aluguel de objetos pessoais, comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar, tudo isso aí vai ser na onda amarela, na perspectiva da onda amarela. Então teria a onda branca, a onda verde, a onda branca e a onda amarela, né? Eles estão nessa sequência. Se por acaso abriu, o número de infectados aumentou demais, saiu do controle, perdeu a possibilidade, lembrando que Minas hoje tem um hospital feito no que seria o centro de eventos do Ceará. Esse hospital que eles construíram está lá desocupado, sem nem atividade, custou 3 milhões de reais, a operação vai custar 14 milhões de reais quando entrar em operação, né? Se e quando entrar em operação vai custar
14 milhões de reais. Então ele vai trazer essa perspectiva. Por último, vão ser os últimos a serem liberados, né? Duty free, né? Porque vai ter aglomeração em aeroporto, decoração, design, formação de condutores, hotéis, né? Que seriam os últimos a serem liberados, joias e bijuterias, né? Um aqui que está colocado que o pessoal não vai gostar. Desculpa, perdão, tem a onda vermelha e tem a onda roxa, né? São 5, eu falei errado, né? Essa onda verde, onda branca, onda amarela, onda vermelha e onda roxa. Onda vermelha ainda deve abrir antes, né? Que deve voltar ainda durante a pandemia. A onda roxa, que deve ser o último, a onda vermelha. Um deles é a salão de beleza, que está na onda vermelha, e o último seria a onda roxa, né? A onda colocada, que é a onda roxa, que aí eu vou ter estádios com torcida, eu vou ter relacionado a atividades artísticas, shows, atividade de recreação, lugares que vão ter muita gente aglomerada, e esses lugares devem ser os últimos a serem liberados o acesso de forma clara, de forma específica, tendo esse segmento. Olha aqui, pela primeira vez se desenha algo, eu vi algo desenhado no Brasil com relação a possibilidades de abertura. Então vamos lá, onda verde, serviços essenciais, estão abertos desde o início, não fecharam. Onda branca, serviços que geram menos aglomeração, é mais fácil controlar, né? Principalmente aí coisas pequenas, advocacia, contabilidade, coisas que não vão ter loja de rua que dá para controlar, mas o exemplo que o Matheus deu, vai dar para abrir a loja, mas não vai dar para provar a roupa. Se provar a roupa, o risco de contágio é grande. Então seria a onda branca. Depois a onda amarela, né, que teriam situações um pouco de loja de departamento, que vai ter colocado. Depois onda vermelha, salão de beleza estaria na onda vermelha em Minas Gerais. E a onda roxa, que é só pós-pandemia, só a situação de fato de nós conseguirmos uma imunidade de rebanho. Caso a gente consiga essa imunidade de rebanho, aí sim a gente vai ter uma característica de conseguir voltar, ou uma vacina, ou um remédio efetivo, de conseguir voltar à atividade e trazer essa atividade para o funcionamento. Então assim, dentro dessa condição, que é bem legal, aqui não é muito a questão do dado, aqui é a questão de perspectiva, de voltar a estabelecer. Você vai ter encaminhamento para conseguir voltar, né, retomar e conseguir trazer de volta algo para funcionar a situação empresarial. Que eu estou entrando em questão aqui, vários especialistas, várias gente muito boa em Minas Gerais trabalhou isso. Eu estou apresentando o plano que Minas trouxe, que eu achei muito legal, muito interessante. Trouxe uma perspectiva nova, trouxe uma perspectiva com um planejamento, vai trazer uma forma disso. Provavelmente aqui a academia, vou até dar aqui, o Felipe perguntou, tô verificando academia aqui, né? Vamos, musculação, ver se aparece. Academia eu acho que vai estar, cara, na onda roxa ainda, viu? Ou na vermelha ou na roxa, que é uma situação um pouco mais de contatos. Deve demorar um pouco mais, e esse pouco mais que deve demorar vai dar um trabalho imenso para conseguir dar os prazos para isso. Então assim, é bem interessante o plano. Quem quiser procurar e botar Minas Consciente, você acha o plano aqui, vai ter o plano colocado, né? Clique aqui e confira qual onda de cada segmento, né? Academia, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, academias, né? Academia não colocar, não estou conseguindo achar aqui, mas eu acho que ele vai estar ou na onda vermelha ou na onda roxa nos posicionamentos disso, para entender quais são os passos. Aqui o esporte que eu pratico, né, o CrossFit aqui, será que aparece? Também não está me dando a opção, certo? Mas assim, óbvio que o plano não consegue colocar todas as áreas, todas as possibilidades, pode ser que algo não tenha sido incluído devidamente, e é óbvio, vai ser na sequência. É a primeira vez que eu vejo no Brasil um plano como esse ser apresentado. Eu gostei do protocolo, dessa ideia de uma semana aberta, 2 semanas fechadas, pelo menos no início, para entender se a onda pode avançar, porque aqui a ideia é o seguinte, segundo o Matheus me falou ontem, só vai para a onda amarela depois que a onda branca estiver consolidada, só vai para a onda vermelha depois que a onda amarela estiver consolidada, só vai para a onda roxa, que é a última onda, quando a pandemia acabar. Então você vai ter passos para isso, vai ter circunstâncias para isso, vai ter possibilidades para isso acontecer. O que foi a primeira vez que eu vi, o que me deixou muito feliz para saber que está acontecendo. Minas tem vários outros cases interessantes, né? Se juntou com a iniciativa privada para fazer o hospital, conseguiu fazer, manteve um hospital, abriu um hospital com um custo baixíssimo, né, para o estado de 3 milhões de reais, em vez de fazer no estádio, fez no centro de eventos, que era óbvio, né, fazer essa situação.
o funcionamento do hospital é muito mais barato, os respiradores que eles têm comprado, eles têm feito muito antes, ninguém brigou por causa do remédio, azitromicina, hidroxicloroquina, como bons mineiros já foram tocando, deixa a briga pro resto do país, vamos aqui salvar o nosso povo tocando. O mineiro, segundo o que o Matheus disse, estava muito preocupado em cumprir as determinações, em seguir tudo isso, então é bem interessante o que foi apresentado, a forma que foi apresentado. E essa perspectiva trouxe uma novidade muito boa para Minas Gerais. Eu acho que a gente pode, como cearenses, aprender um pouco lá no Ceará. Nosso pessoal, o governo poderia copiar, né? Porque copiar isso, para lembrar, né? Você tem empresas com dívidas com o Estado, caso de Minas Gerais. O que é que eles fizeram? Fizeram um acordo para a empresa comprar respirador, muito mais barato, muito mais efetivo, não precisou fazer, né, usar o dinheiro dos pagadores de impostos ou dinheiro de outros entes para isso, do ente privado para isso. Já teve solução, parceria com leitos, parceria com iniciativa privada, tudo isso foi feito em Minas Gerais, o que é uma perspectiva muito interessante que o governador Romeu Zema está trazendo por lá. Aqui eu vou começar a responder as perguntas e eu recomendo que vocês olhem, tá, para entender isso, para entender a sequência, para colocar essa situação. Vamos na perspectiva. O Samuel, eu acho que a solução imediata, pessoal, a quarentena é uma solução, mas não é a única, tá? Isso é um ponto importante. O mundo teve outras soluções, Suécia teve outras soluções, outros países tiveram soluções diferentes e estão seguindo. Acho que a quarentena era porque a nossa estrutura de saúde, em especial do estado do Ceará, é uma desgraça e precisava melhorar ela. E ainda não conseguiram melhorar o suficiente, longe disso, demoraram muito a funcionar, demoraram muito ao hospital, estão comprando coisas muito caras, fizeram um hospital num lugar completamente insalubre, que é um estádio de futebol. Então tudo isso complica bem a situação que se tem no Ceará. O Vitor está perguntando aqui, então assim, quando você fala que a quarentena é a única solução, não é. Tem um outro ponto também, acho que é a solução para o Ceará, eu acho que para a realidade do Ceará e de alguns estados brasileiros, talvez até para o Brasil talvez seja, mas era legal que a gente visse estados reagindo de formas diferentes. Eu tenho informação que Curitiba agiu de uma forma diferente, teve sucesso por lá, mas eu não fui atrás de pesquisar e aprofundar esse estudo, mas era legal que visse como é que um estado reagia, como é que outro estado reagia em relação a esse ponto. Mas para o Ceará, eu acho que a quarentena é necessária para melhorar o caótico sistema de saúde, que era caótico antes da quarentena, e até agora ainda está longe do ideal, bem longe do ideal. Qual a perspectiva que eu tenho sobre a importância da ONU e da OMS no combate à Covid? Atrapalharam, né? A ONU e a OMS atrapalharam muito. A OMS em especial, né, fez um monte de bobagem. Disse primeiro que a máscara não era para ser usada, depois disse que a máscara era para ser usada. Disse que o remédio lá, hidroxicloroquina, não prestava, depois desprestava. Disse que a solução era fazer quarentena, agora já está dizendo que a Suécia fez certo. Então assim, tem um documentário do Sputnik, eu já citei esse documentário algumas vezes, que fala que o texto, né, o tema do documentário é assim: todos os países erraram, mas nenhum país errou como a China. Eu acho que essa perspectiva de entender como a OMS errou, principalmente defendendo a maluquice chinesa e a irresponsabilidade do governo chinês nesse tempo, é gigantesco. Então você tem um problema grande em relação à situação isso. A turma está se trocando delicadeza e gentileza aqui nos comentários. Calma, turma, tá? Calma, fiquem tranquilos. E aí, na sequência, a divulgação de plano concreto é o que faz a população obedecer ao isolamento. É claro, Gustavo, você começa a ter previsibilidade, né? Você trata a informação clara para a população. Gustavo, que é economista, vai saber disso, e é um tema que eu gosto de explorar. O primeiro plano econômico que as pessoas foram informadas que haveria de existir, que seguiria a sequência, foi o Plano Real. E as pessoas conseguiram, seja os analfabetos, seja as pessoas mais humildes, seja os mais ricos, conseguiram fazer a conversão da seguinte dificuldade. Olha aqui, o Brasil veio duas moedas em determinado momento. Então você tem ali uma moeda e uma moeda conversível, né? uma unidade de conversão. Você vai ter uma unidade real de valor que valia $1, que valia R$1, que valia 2.750 cruzeiros, que valia R$1. Isso era convertido e fazia a troca da moeda. As pessoas foram informadas disso e essa moeda teve sucesso. Esse plano pode ser muito útil para que as pessoas entendam quais são os times. Como é que a gente estabelece? Como é que a onda avança? Se a onda avançar, a gente vai. Se a onda retornar, a gente coloca, ó pessoal, abrimos aqui a onda branca, mas infelizmente aumentou demais o número de casos, há risco do sistema colapsar, vamos voltar um pouco, né? Voltar para a onda verde.
Ah, pessoal, a onda branca deu certo, está mais ou menos estável o sistema, temos uma margem boa ali, mais ou menos 50% de ocupação, 60% de ocupação dentro do UTI, vamos para a onda amarela. E a gente vai, a gente regride, vai e volta. Você tem margens de adaptação para isso. Então você tem essa possibilidade para conseguir voltar. A Bia está dizendo aqui que em Santa Catarina, lá em Criciúma, cidade maravilhosa, basicamente só transporte público e escola não voltaram. E não houve aumento de infectados, ou seja, houve uma solução diferente, apresentada de outra forma, em outra cidade, em outro estado, que deu certo. Então achar que só tem um caminho para resolver as coisas, no mínimo é arrogante, para dizer o mínimo, né? O governo Zema é submetimento ideológico com o governo Bolsonaro, afirmando que ele estava sendo perseguido pelos governadores. Cara, assim, o Zema está preocupado com o governo dele, né? A situação de Minas Gerais é complicada. Eu discordo do Zema quando ele defende o Bolsonaro, mas eu concordo 100% do Zema na apresentação do plano. Eu acho que isso é uma vantagem do governador Romeu Zema que tem feito. Com relação à questão do Bolsonaro, eu entendo a questão política, ele não quer brigar. E é uma coisa bem típica de mineiro, tá, pessoal? Né? A política mineira tem essa característica, né? Tem a característica de não entrar em zona de conflito, tem a característica de não ir para o embate. Tá? Eu não consegui pegar a onda, Felipe, mas vale olhar e dar uma pesquisada melhor do Minas Consciente para ver como as academias se inferem nisso. O Partido Novo da Proximidade do governo Bolsonaro, cara, não tem proximidade no governo federal, tanto é que o líder do governo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, esculhambou os deputados do Novo nessa situação. Então, assim, eu estou na Câmara dos Deputados, trabalho com a bancada federal, não nos metemos na função lá do Zema. Eu não tenho alinhamento com o governo Bolsonaro. Respeito, está lá, defendo medidas que eu acho que são boas e sou contrário às medidas ruins, que eu acho que é o bom da política, né? Você não ser alinhado de forma cega a qualquer coisa. Cegado, né? Como diria meu amigo Denis Xavier. É cegado, baixar a cabeça para tudo, ainda que você concorde, você não discorde. Eu acho que a grande graça da política é você conseguir ser independente em relação a isso. Camilo só ouve a OMS. Nem adianta apresentar plano a ele. Pois é, tem que começar. A OMS está mudando de ideia, né? Ela muda bastante de ideia e faz bastante bobagens em relação a isso. Essa é a situação. Essa aí eu já respondi com relação da OMS, já respondi essa também. Timeline da Covid, é genial esse timeline da Covid do Spotnik, né? Do meu queridíssimo amigo Rodrigo da Silva, do Felipe Hermes, que faz um trabalho genial no Spotnik. Qual o conselho que eu dou para quem terminou a faculdade de Direito e não fez estágio? Vá trabalhar, velho. Chegue no escritório, diga assim, ó, trabalho de graça. Né? Chegue no escritório e ofereça o trabalho de graça, né? Comece a mostrar serviço, aprenda o máximo que você pode. Se você mostrar que gera produtividade, gera riqueza ao seu empregador, ainda que você vá de graça, você tem uma chance muito grande de ser colocado nesse mercado, né? Lembrando que, em geral, se você não trabalhou nada quando você era estagiário, a sua situação é bem fora, porque você não aprendeu muito a lógica do mercado. Então, eu, se fosse você, ia para o escritório de advocacia para trabalhar de graça, para ver se eu colocava essa possibilidade, né, para o dia a dia, para conseguir trabalhar e conseguir apresentar essas possibilidades. Tirei a barra. Romeu Zema será nosso próximo presidente. Eu acho que o Zema tem mais um mandato aí para conseguir melhorar a questão de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado bem quebrado, mas mesmo sendo muito quebrado, o governo é um estado muito mais rico que o estado do Ceará. Isso é uma coisa interessante, né? O governo é quebrado, mas o estado é rico, né? No Ceará, como toma muito dinheiro dos pagadores de impostos, a situação do governo é bem melhor do que a que é da situação lá do governador Romeu Zema, né? O governo do estado está um pouco melhor a situação dele, mas o povo está bem pobre, o que é uma infeliz realidade do estado do Ceará. Então, assim, o que é que me deixa muito feliz nesse momento? O que é que me deixa satisfeito, né? De conseguir entender, de conseguir trazer para cá. Onda verde, onda branca, onda amarela, a onda vermelha, a onda roxa, né? Essa sequência, né? Esse caminho que me deixa muito feliz. Léo, já trabalharam de graça para outro escritório. Eu conheço várias histórias, né? De gente que trabalhou de graça em outros escritórios. No meu escritório tem um case interessante que um dia eu conto, mas que não cabe aqui agora. Mas já trabalharam
em outros escritórios. O que eu falo, eu estou dando um exemplo de Minas Gerais, né? O plano de Minas para voltar à atividade aqui, Bruno, que eu estou colocando. E eu estou questionando a situação, relacionada ao planejamento do Estado. O Léo está perguntando aqui, que ele está falando, e como o Estado do Ceará, perdão aqui, só terminando de responder o Bruno, Léo, como o Estado do Ceará não apresenta nada, não apresenta uma solução, não apresenta um plano de saída, tem só um cara fazendo agora, tentando fazer mais restrição, sem apresentar nada, né? Agora a restrição foi baixa, agora nós vamos para o lockdown, a restrição foi baixa, agora nós vamos traquear o celular das pessoas, a solução vai baixa, agora nós vamos ter lei de fake news, né? Que é um negócio nojento e absurdo que foi apresentado, ainda vou criticar essa lei maluca que foi apresentada pelo governador Camilo Santana, que nada mais é do que censura, certo? Que foi colocado isso, ou seja, não há plano, não há informação, apesar de estar no IntegraSUS os leitos colocados, não há claramente a proporção de subida. Nós tínhamos no dia, 20 de março, quando foi decretada a calamidade para o estado do Ceará, nós crescemos tantos leitos. Na situação, nós precisamos de tantos leitos. O objetivo, quando tiver 60%, nós conseguimos avançar em alguma abertura. A gente deveria ter essa sequência para fazer isso. E quando eu falo para o governo do estado, eu falo com muito boa vontade, né? Muita gente vem para mim e diz, você só faz criticar. Eu disse, cara, eu estou trazendo o plano de Minas para aí o pessoal do governo do estado, que eu sei que gosta de me seguir, eu estou querendo dizer para vocês que o caminho pode ser esse, o caminho pode trazer essa possibilidade, tem essas soluções. O que é que Minas fez diferente? Quando Minas soube da história, lá em janeiro da China, Minas Gerais já colocou um hospital para pesquisa relacionada à Covid, já preparou um hospital de campanha, fez parceria com a iniciativa privada, já tem um hospital com 800 leitos, tem um hospital de 800 leitos lá, no hospital de guerra lá de campanha dele, como o nosso lá no PV, lá no Presidente Vargas no Ceará. O hospital de guerra do estado de Minas Gerais já está completinho, está pronto para receber 800 pessoas e fechado, né? Já o do estado do Ceará, que foi feito no lugar mais insalubre possível, que é o Presidente Vargas, tá numa situação caótica. Eu estou nem dizendo que era para aproveitar os outros hospitais, vai ter dificuldade de entrar com respirador, com lei de UTI, cara, mas tinha um centro de eventos, está fechado, né? Assim, mas o governador é oposição ao prefeito. Não, sou do mesmo grupo político. Ou seja, tinha várias soluções para serem feitas no centro de eventos que está sem funcionar, né? Poderia ter feito ele, já teria o ar-condicionado, a estrutura era só colocar divisória, colocar cama e leito lá, era muito mais barato, muito mais rápido do que fazer no PV. Então você tem uma situação clara em relação ao que foi feito em Minas e que foi feito em outros estados. Eles se prepararam primeiro, né? E aí estão dando informação diária do número de homicídios, todos eles estão sendo investigados, todo mundo que morre de doença respiratória está sendo investigado, né? Está sendo colocado claramente a informação se foi Covid ou se não foi Covid, né? Tem aquela acusação feita em alguns estados que morreu de doença respiratória, aí pode ser SARS, H1N1, dengue, né? Morreu de doença relacionada a respiratório, né? Ou a doenças desse tipo, você já tem gente colocando, segundo dizem, né? Tem gente colocando como Covid. Então você tem um cuidado muito grande da investigação para entender se isso realmente se confirma ou não se confirma. Aí o Léo pergunta, como é que tem 50 mortes no Covid, no CE 500, Minas Gerais tem 88 e Rio de Janeiro 900? Qual o segredo do Zema? Planejamento, estrutura, não brigar por bobagem, não entrar na discussão se cloroquina era usado ou não, já está dando protocolo desde fevereiro, lá, desde que começou a brincadeira, já tem protocolo quanto isso. Você tem tudo isso acontecendo para conseguir resolver a situação. O Bruno está perguntando, não acha difícil comparar estados com os que estão em situação mais controlada como Minas, só por amor ao debate, faça ponderação. Não é isso, eu só estou pontuando, Bruno, que ainda que Minas, a situação de conseguir ter uma luz no fim do túnel, olhar para fora, olhar o próximo passo, tem que se resolver sim a questão imediata, é óbvio que tem, tá? Mas quais são os próximos passos? O que fazer? Já que nós fechamos sem critério, achando que é o único caminho, qual é o posicionamento para abrir? Como é que a gente pode fazer isso? Quais são as metas? Quais são as métricas? Para quem faz gestão básica, meta e métrica é o mínimo que se espera. Quais são as metas que se espera para isso? Quais são os pontos para isso acontecer? Para tudo se colocar? Minas Gerais tem um fluxo gigante, tá? Assim, não é tão diferente do fluxo de Fortaleza, não. Ele também tem um aeroporto importante, também tem um fluxo de pessoas muito grande, tanto que BH tem mais casos que o resto do interior de Minas Gerais, certo? Assim, a ação do governo sobre o aeroporto, eu não estou achando que foi só aquilo ali, não. Tem vários pontos colocados
no estado do Ceará, que demorou a agir, Minas agiu primeiro, você tem um ponto sobre isso. Eu acho que você tem todo um questionamento que Minas trouxe para essa realidade. O que é que a gente pode aprender com Minas? Eu não estou nem querendo criticar demais o governo do estado, não. O meu ponto é o que é que a gente pode aprender com Minas. A gente pode aprender planejamento, que eles planejaram, que eles entenderam qual a forma de retorno, que eles fizeram antes, que eles não entraram em embate político, que não ficou essa briga com relação à União Federal nesse momento tão grande de crise. Tudo isso aí que foi feito em Minas Gerais, eles se deram bem por isso. Então você tem uma situação muito clara nessa situação. Minas Gerais não tem como negar morte, tá, Igor? O Igor falou aqui, Rodrigo, que aparece na mídia que é o contrário, subnotificação em vários estados. Então assim, não tem como negar morte, não tem como negar óbitos. Entendeu? Você pode até talvez negar a questão do teste. É difícil, nenhum estado consegue testar o suficiente, mas não dá para negar óbito. Então você tem uma situação clara com relação aos óbitos e os óbitos estão sendo avaliados. Esse é o ponto que a gente tem. Eu estou falando de teste, estou falando de óbito, morte. Tá? Fala, Rodrigão, tamo junto sempre. Menos Covid, mais MISE, sempre. Aí você vai ter o desvio de dinheiro público na compra de insumos. Né? Você tem um momento que a lei do coronavírus permitiu, e a própria 866, né, a lei de licitação, permitiria a compra sem licitação, dispensada a licitação, mas é muito sério, né? A situação é caótica, né? Paralelamente no Ceará, fora os gastos do Covid, no meio dessa crise começaram também a gastar com o OCIP para fazer consultoria agrícola, quase 53 milhões só um contrato, no momento que todos os recursos deveriam ser colocados para a situação do combate ao Covid, né? Combate ao coronavírus. E esse ponto que foi trazido, é aí que eu falo. Quando eu estou trazendo aqui, pessoal, parece que eu estou assim, Rodrigo, você só quer criticar? Não, eu estou dizendo, existe um caminho diferente, Minas fez. Vamos tentar pegar a perspectiva de Minas Gerais e ver se a gente consegue aplicar no Ceará, entendeu? Vamos ver se a gente consegue ajudar o estado do Ceará a conseguir apresentar algo diferente, porque todas as bobagens que esse Camilo vem fazendo, que o prefeito Alberto foi fazendo, ele veio batendo. Mas eu acho que agora está na hora de assim, tá aqui, tem um plano. Né? Você já tem um benchmark, você já tem uma situação que está dando certo, você já tem algo que está funcionando. Vamos tratar como o Minas fez e vamos tentar fazer um pouco diferente. Eu acho que essa é a perspectiva que eu queria trazer. É isso que eu quero apresentar. É esse ponto que tem que ser necessário para isso, tá? Para entender esse momento com relação ao ponto importante. Então é isso que é importante ser trazido para quem está me ouvindo aqui agora. Esquecer um pouco a crítica que eu sempre fiz ao Camilo, tenho certeza, continuarei fazendo, mas trazendo claramente uma solução para isso. Grande Guilherme Macalós, se quiser entrar por aí, meu caro, só falar. Tá? Então você tem 1 milhão em show na internet. Aqui o Ceará, no meio de uma pandemia, criou, lá no Ceará, estou em Brasília aqui agora, lá no Ceará criou R$1 milhão para fazer lives, 4 milhões, aí teve outra que foi para o pessoal do São João, né? Quase R$5 milhões no meio dessa crise, recuaram disso. Então você tem tudo isso acontecendo e tudo que torna muito mais difícil o combate à situação atual. Eu acho que esse momento que a gente se coloca, que a gente se propõe, senhores, é um momento que a gente, óbvio, tem que criticar os desmandos e tudo, mas eu acho que o governo do Ceará poderia olhar para o que Minas está fazendo de bom e aprender com eles, ter um pouco de humildade, de aprender com eles. Eu tenho certeza, como bons mineiros que são, que os mineiros não vão fazer questão nenhuma nem de ter o mérito disso, né? Pode até copiar, tenho certeza que o pessoal de Minas Gerais pode copiar, em vez de chamar de onda, chama, sei lá, no Ceará ainda é mais próprio, né, a ideia de onda do que em Minas Gerais, mas chama de outra coisa, de passagem, de tempo, de qualquer coisa, para entender quais são os passos para que isso ocorra, quais são os passos para que a gente tenha segurança para voltar, quais são os passos para que a gente tenha uma solução para o nosso estado, e ao invés de ficar só, obviamente, nessa ideia de fechar tudo sem qualquer planejamento. E ainda tem um detalhe, né? O Ceará ainda tem uma situação clara de ladrões, de bandidos, que é um problema histórico, né? Eu falei essa semana criticando e o pessoal disse, mas é briga de facção. Eu disse, de novo, entendeu? As brigas de facções não acabam nunca no Ceará, ninguém prende ninguém nesse estado, né? Esse secretário de Segurança Pública tem os piores recordes, né, negativos da história do estado do Ceará, ainda é o secretário. Como pode esse responsável ser o secretário até agora? Olha o absurdo que se tem nesse momento para conseguir ter a resolução do estado do Ceará, entendeu? Então assim, você tem uma série de problemas acontecendo, e o que eu queria trazer aqui era o foco muito claro em buscar a solução, né? Em buscar uma possibilidade de apresentar o plano que Minas fez com tanta maestria,
e tentar ver se esse plano pode ser adaptado à realidade cearense, né, à realidade do nosso estado, como é que lá no nosso estado a gente consegue melhorar a condição das pessoas para voltar com planejamento, voltar com prazo, voltar com forma. Está aqui, está pronto, entendeu? Está pronto, eles estão dispostos, Minas Gerais está disposta a ajudar, eles não estão vivendo essa pandemia com o mesmo impacto em todas as outras pessoas, mas é legal que o Matheus Simões, na live que eu fiz com ele, ainda deixa muito claro que ele não tem, que eles não têm a pretensão de achar que não vai acontecer lá em Minas o estouro, não vai ter um momento que vai disparar, né, a questão do coronavírus. Não tem essa ilusão, rezam para que não aconteça, mas sabem que pode acontecer, e eles estão preparados para isso. Diferença, ou seja, 1h15 a gente vai ter a diferença para chegar de uma cidade até o UTI. Então você tem uma oportunidade muito grande para fazer algo diferente, para ter outra possibilidade e outra solução. Então, basicamente, pessoal, eu queria bater um papo, mostrar esse plano, mostrar essa possibilidade. Aqui a Paty está comentando aqui, Paty Leme está comentando, porque os eleitores sempre elegem os mesmos tipos políticos. Eu acho que a gente tem uma chance clara de eleger outros políticos, de eleger outras possibilidades, inclusive para quem quiser participar do grupo de apoio. Eu sou aprovado no processo seletivo a vereador do Novo. Quem quiser participar do grupo de apoio será muito bem-vindo, mas eu acho que mudar, não só mudar os políticos, mas verificar as ideias dessas pessoas, né, como é que se traz isso. Então é isso que a gente poderia apresentar. Meu objetivo aqui era trazer essa perspectiva, é um plano de Minas, né? Óbvio que ele vai ter que adaptar algum ponto ao Ceará, são realidades diferentes, e como é que a gente pode fazer isso acontecer da melhor forma possível, senhores. Basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. Foi um prazer imenso. Para quem ainda não me segue e está passando, segue aí Rodrigo Esmar aqui no Instagram. Tá, turma? Muito obrigado. A qualquer momento, em qualquer situação, eu venho falando de novo aqui. Quem quiser pesquisar o plano, é Minas Consciente, você vai conseguir encontrar e ver a perspectiva do plano e da solução que os mineiros estão trazendo e tem feito tão bem em relação ao restante do país, tá bom? Beijo grande a todos e até a próxima.